Oi, gente, bom dia, paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade às devocionais da série Eu Te Desafio. E eu fui desafiada pela Sara a falar sobre o livro de Jó. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração está no primeiro versículo do primeiro capítulo, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O primeiro ponto que eu anotei aqui é como estamos achando graça diante dos olhos do Senhor. Como estamos sendo reconhecidos pelo Senhor e pelas pessoas que nos olham, pelas pessoas que nos cercam, pelas pessoas que nos observam. O livro de Jó já dá início falando sobre as virtudes de Jó. Mas Jó era um homem mortal, natural, com pecados, com defeitos, mas em nenhum momento ele é reconhecido pelos seus pecados. O livro apresenta Jó como um homem temente ao Senhor, né? Um homem que se desviava do mal. E no decorrer da história de Jó, no capítulo 1 do o versículo 6 em diante, vai dizer assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a sua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que em um dia Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu os seus bens, né? Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha conquistado, tudo aquilo que ele tinha apreço, né? E mesmo assim, ele não vai amaldiçoar o Senhor. Quando relata todas essas percas de Jó, ele vai dizer também no versículo 21, que nu ele saiu do ventre de sua mãe e nu também tornará para lá, que o Senhor o deu, o Senhor o tomou, e que bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E vai dizer que em outro dia Satanás voltou à presença do Senhor, e o Senhor disse a Satanás a mesma coisa: Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Jó estava passando tudo aquilo sem causa. Ele não tinha pecado para que isso acontecesse, ele não tinha blasfemado contra o Senhor, mas foi uma incitação de Satanás ao Senhor para que fosse provado como Jó era realmente, né? Porque a Bíblia vai começar dizendo que ele era um homem reto, e Satanás começa a pegar, Satanás tem uma permissão do Senhor para que pudesse tocar nas coisas, nos bens materiais, nos filhos de Jó, né? Para poder começar a provar, porque o intuito ali de Satanás era que Jó amaldiçoasse o Senhor, como ele vai dizer, né? Toca nisso e naquilo para você ver se ele não vai blasfemar na tua face. E ali o Senhor também dá permissão a Jó que toque nos teus ossos, porém não na sua vida. E dá uma permissão a Satanás para que toque nos ossos de Jó, né? E que não toque na sua vida. Então vai cair sobre Jó uma enfermidade,
e maligna, né? Uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E a mulher de Jó vai dizer para ele: ainda retém a sua sinceridade ao Senhor, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó vai dizer para ela: no que era bom ele nos deu, e também você acha que o que é mal ele também não vai nos dar? Jó continua ali com a sua sinceridade no Senhor. E vai dizer que Jó ele rasgou a sua veste, né? Vai dizer que ele ficou com suas cabeças lançaram ao pó. E vai dizer que ele ficou por 7 dias, 7 noites com os seus amigos, porque foram a Jó 3 amigos que se compadeceram, né, da situação que Jó estava passando, e eles também rasgaram a sua veste, ficaram com Jó 7 dias e 7 noites, sem falar nada, só se compadecendo da dor que Jó estava sentindo. E vai dizer que a dor era muito, muito grande. Por isso eles não falavam. Eles só ficavam ali juntos. E vai dizer no capítulo 3 que depois disso começa a lamentação de Jó, né? Jó vai amaldiçoar o dia o dia do seu nascimento. E ali vai decorrer essa fala de Jó. E os seus amigos vão começar a incitar Jó a amaldiçoar o Senhor, né? A incitar Jó a falar contra o Senhor. E Jó vai começar uma discussão com todos eles, né? Ele faz e vai começar com humildade também. E assim ele vai indo e vai discutindo com os seus amigos, Zofar. E isso continua. Até que um dia Jó ouve a voz do Senhor. O Senhor vai até Jó, né, em um redemoinho, e começa a falar com o Jó e a perguntar para Jó onde ele estava na criação de tudo. Onde ele estava quando tudo foi criado. E eu acho interessante uma parte que Deus vai falar com o Jó sobre os conselhos, né? Ele vai falar que um homem que dava conselhos, como Jó, os conselhos foram apagados por palavras sem conhecimento, que é no capítulo 38, que vai dizer: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Em todas as discussões de Jó com seus amigos, em algumas delas, eles enfatizam que Jó colocou muita gente de pé, com os seus conselhos, com o seu testemunho, e vai mostrar como Jó, ele realmente falava da presença do Senhor, né? Como ele tinha essa presença do Senhor, como ele dava força para as pessoas cansadas, como ele aconselhava. Mas diante a essa luta de Jó, em alguns momentos ele teve o seu desânimo e chegou a questionar o Senhor, né? Nesse dia que ele fala que amaldiçoou o seu dia, o dia do seu nascimento, ele pergunta ao Senhor: por que eu não morri? Né? Por que eu não morri na madre da minha mãe? Assim evitaria tantas coisas, né? Evitaria esse sofrimento. E aí o Senhor vai dizer para ele, quando vem aí em um redemoinho, para lhe responder: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Outra lição que eu aprendo no livro de Jó é a confiança no Senhor. Nós somos pessoas que fomos criados, né, na nossa sociedade, às vezes com tudo na mão, né? Principalmente a nossa geração de agora. Tudo o que quer tem, né? É muito fácil. É uma geração que tem um acesso muito fácil. Às vezes uma criança, quando um pai o repreende assim, ele já fica transtornado. Tão pequenininho, mas você já vê a indignação de uma criança quando ouve um não, né?
E aí a gente pode tirar isso como para Jó também. Jó não tinha feito nada para que ele passasse por tudo que ele estava passando. Ele perdeu os seus bens, mas ele perdeu os teus filhos e a tua saúde. Eu acho que para Jó o que doía mais era perder os filhos e perder também a sua saúde, né? E quando eu imagino a indignação que ele ficou no seu coração, porque quando nós fazemos algo, nós já esperamos o retorno daquilo. Às vezes um pecado que nós sabemos que vai ter uma consequência, né? É inevitável, a lei da semeadura e da colheita, mas não, Jó não fez nada para que aquilo acontecesse. Mas Jó só suportou esse processo todo com essa confiança, mesmo que tenha esmorecido em alguns momentos, mas em outros ele já mostrava sua confiança novamente no Senhor, devido à sua intimidade com Deus. Jó foi achado aos olhos do Senhor como um homem reto. Todas as vezes que Satanás chegou à presença do Senhor para falar, de Jó, o Senhor vai dizer: viste Jó o meu servo, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal, que retém a sua sinceridade. Então, na primeira vez ele já falou que ele era íntegro e já falou que ele se desviava do mal. E na segunda vez ele vai dizer que ele retém ainda a sua sinceridade. Jó era conhecido pelo Senhor como um homem de virtudes. Jó era conhecido pelo Senhor como um homem íntegro. E isso não se dá do dia para a noite. Então, a confiança que nós devemos ter no Senhor só vem através da nossa intimidade com Deus. Porque como que nós vamos confiar em algo que nós não conhecemos? Não existe. Como que nós vamos confiar em uma pessoa que nós não conhecemos? O primeiro pilar da confiança é você começar a conhecer, é você saber o terreno que você está pisando para você confiar. E Jó conhecia o Senhor. Jó tinha intimidade com o Senhor, ao ponto que o Senhor conhecia, obviamente, foi criado pelo Senhor, mas ele conhecia o seu Criador, ele conhecia o Senhor. Ele não amaldiçoou o Senhor como a sua mulher tinha incitado. Ele não amaldiçoou o Senhor quando perdeu os teus filhos e as suas riquezas. Ele simplesmente sentiu a dor de quando ele estava muito doente e começou a amaldiçoar o seu dia, o dia do seu nascimento. E com isso perguntava ao Senhor o porquê, dele estar vivo ali. E é lindo como o Senhor se importa com Jó, porque o Senhor veio até Jó e começou a dizer a ele, a perguntar onde ele estava, incitando a sua inteligência, para que ele entendesse que a confiança dele se daria muito mais no Senhor por ser o Criador de todas as coisas, que ele estava ainda no controle. As perguntas do Senhor a Jó em nenhum momento foram para constranger Jó, Em nenhum momento foi para que ele se sentisse ruim, Foi para que ele visse quão grande era o Senhor na vida dele. E ele vai perguntando a Jó, vai fazendo as indagações, Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra, fazermos saber se sabes tudo isto, onde está o caminho onde mora a luz e quantas trevas onde está o seu lugar. E ele vai perguntando sobre a criação do mundo, Ele vai perguntando a Jó sobre tudo que ele já fez. E Jó vai se humilhar perante o Senhor e vai dizer ao Senhor lá no capítulo 42, que vai dizer que é o arrependimento de Jó, Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, mas agora te veio com os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo
no pó e na cinza. Jó já conhecia o Senhor. Jó já tinha ouvido a voz do Senhor, né? Através do cuidado de Deus. Às vezes nós achamos que a voz do Senhor vem somente aquela vozinha no nosso ouvido, no nosso interior, mas não. O Senhor nos ensina e fala conosco através da natureza, através dos seus cuidados. E Jó já sabia, Jó já tinha esse cuidado do Senhor, né? Então, em todo esse momento de aflição, em todo esse processo, Jó sabia que o Senhor estava cuidando dele. Jó não entendia o porquê dele estar passando. E mais uma coisa que eu aprendo, nós não precisamos entender o porquê de estarmos passando algo. Nós só precisamos confiar que aquele que está passando conosco é fiel para cumprir todas as promessas que já fez para nós. É fiel para nos tirar desse processo. Mas que se estamos passando por ele, é porque é necessário, é para um propósito muito maior. E no final vai dizer que depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. O Senhor restituiu a Jó mais do que ele tinha. O Senhor restituiu a Jó de uma maneira que ninguém poderia ter feito, porque o Senhor se apresentou a Jó, né? Ele conversou com Jó. Então Jó vai dizer: eu já tinha ouvido, mas agora os meus olhos te veem. Então eu abomino a parte da minha carne que duvidou do Senhor em algum dia. Eu abomino a parte da minha carne que amaldiçoou um dos meus dias, porque agora eu me arrependo, né? E no pó e na cinza. Então agora eu reconheço que nada sou, que os meus conselhos só vieram do Senhor, que o homem reto e íntegro também errou. E mesmo assim foi achado graça perante ao Senhor. E o Senhor vai restituir a Jó muito mais. Não somente nas suas riquezas, mas no seu espiritual, na sua intimidade. Jó já tinha uma confiança tremenda no Senhor. Imagina agora, depois de tantas coisas, depois de tantas aflições, mas principalmente depois de ouvir a voz do Senhor conversando com ele. E o livro de Jó, para mim, é um livro que me ensina a confiar no Senhor. Independente do meu vale, independente do nosso deserto, é a confiança que devemos ter ao Senhor. Que mesmo quando tudo parece de cabeça para baixo, o Senhor ainda continua cuidando de nós. E é isso que eu queria deixar para a nossa meditação hoje. Não importa o teu vale, não importa o deserto que você está passando, não importa se as dores estão doendo os teus ossos, né? Confie plenamente no Senhor, porque é muito difícil a gente passar por uma situação que nos machuca sem dizer nada, mas que a nossa oração possa ser como a de Jó. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que possamos depositar toda a nossa confiança nas mãos do Senhor, que possamos achar graça aos olhos do Senhor, porque se perguntassem para Deus hoje: quem é a Maísa, Senhor, lá na terra? Quem é ela? Quem é fulano? Como será que o Senhor responderia a nosso respeito? Quem será que estamos sendo, que somos perante o Senhor? Será que estamos achando graça como Jó, ao ponto do Senhor dizer que somos íntegros e retos? Ou será que nós estamos de qualquer jeito perante o Senhor? Não tem como passar por uma situação tão forte como a de Jó se não tivermos base, se não tivermos ensinamentos, se não tivermos uma vida de intimidade com o Senhor. O livro de Jó é um livro de intimidade, é um livro de fé, é um livro de confiança, um livro de propósito, um livro de processo e um livro de amor. Porque por mais que Jó caiu em um dia em amaldiçoar o seu dia, o Senhor veio até ele para indagar e incitar a sua confiança de novo.
Ou seja, o Senhor amava Jó, o Senhor achou graça em Jó. E essa é a palavra que eu queria deixar hoje para a nossa meditação. Confie plenamente no Senhor, independente do seu vale. Amém? E para dar continuidade à nossa devocional, né, da série Eu Te Desafio, eu vou desafiar o Vitor Jansen a falar sobre o livro de Apocalipse. Espero que essa palavra chegue ao coração de cada um e que Deus possa estar abençoando a todos que assistirem esse vídeo, que você possa realmente estar meditando na palavra do Senhor. Amém? Fiquem com Deus.